Olá, boa noite. Meu nome é Camila, eu sou do Ministério Esperança de Israel e hoje, nessa quinta-feira, aqui no Quinta com a Palavra, nós continuaremos falando sobre dinheiro, né? Que é o nosso tema aqui do mês de agosto. E especificamente nesse vídeo, a gente vai falar sobre alguns testemunhos na Palavra de Deus de riqueza e prosperidade, né? E embora essas duas palavras elas pareçam a mesma coisa, elas não são. A riqueza, por definição, ela é a quantidade de dinheiro ou de bens que uma pessoa possui, né? A prosperidade, ela já se refere a uma qualidade ou um estado de próspero, né? Que por sua vez, e aí por definição, significa ditoso, significa feliz, significa venturoso, significa bem-sucedido e afortunado. No vídeo, na semana passada, nós vimos algumas instruções, né, das várias que a palavra de Deus tem, que o Senhor deixou ali registrado na Bíblia, de como a gente tem que lidar com o dinheiro, o que fazer com o dinheiro e o que evitar de fazer com o dinheiro. Mas hoje a gente vai dar uma aprofundada na palavra de Deus e aí você vai poder perceber que não tem exaltação da riqueza por ela só, do acúmulo de dinheiro e de bens, porque sinceramente isso não é tão importante para o Senhor, né? E se não é importante para Ele, não deveria ser tão importante para nós. A maior riqueza da pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo é a oportunidade que tem nele de salvação, de vida eterna, né? E a riqueza por si só, ela é apenas um dos recursos que a gente tem aqui na Terra, né? O dinheiro por si só, ele é um dos recursos que a gente tem aqui e que não tem utilidade no reino vindouro, não tem utilidade na vida eterna com o Senhor Jesus. Então, dessa forma, na palavra de Deus, na Bíblia, a gente é várias vezes conscientizado de que todas as coisas deste mundo elas são passageiras. E ainda que você que está aí me assistindo do outro lado, neste momento, não creia ainda no Senhor Jesus como eu creio, você mesmo assim consegue perceber na sua vida que em todas as suas experiências, né, tudo que é bem material ou alguma situação que você viveu, ela nunca foi eterna, né? Ela nunca foi assim para sempre, né? Ela, seja uma situação boa ou ruim, seja uma situação de ter ou de não ter, seja uma situação de buscar ou de não buscar, tudo, muito ou pouco, passa. E dessa forma, a gente vai ver aqui, hoje, nessa noite, algumas passagens e alguns testemunhos do poder que tem essa promessa de prosperidade que o Senhor nos oferece. E que não necessariamente compreende riqueza, dinheiro, mas que é uma prosperidade perene. O primeiro testemunho que a gente consegue observar assim é o testemunho de Abraão, considerado o pai da fé, e pelo preço dele de renúncia, ele recebeu sobre si a promessa de prosperidade do Senhor. Vamos dar uma olhadinha? A promessa está lá em Gênesis, no capítulo 12, nos versículos 1 a 13, e diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí está a promessa de prosperidade. O Senhor falou para ele que faria dele uma grande nação e que abençoaria ele e engrandeceria o nome dele e que ele seria uma bênção. Essa é a promessa de prosperidade do Senhor. Ali em Gênesis, no capítulo 13, versículo 2, você vê o detalhamento, uma consequência. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Riqueza tangível. Isso é apenas um complemento, porque se você realmente se torna a grande e maior nação da terra, seria necessário de alguma forma a provisão. Então a promessa do Senhor ela não é pela metade, né? Mas a promessa de prosperidade é essa: far-te-ei uma grande nação, e que abençoaria e engrandeceria o nome dele, e que faria dele uma bênção na terra. Através dele todas as famílias seriam benditas na terra. Então, a consequência de ter muito gado, muita prata, muito ouro, era porque era necessário a provisão para manter essa grande família. E isso aqui é uma grande verdade. Ninguém é chamado pelo Senhor
Ninguém é chamado para uma vida com o Senhor, para viver uma vida de intimidade com Ele, para ser miserável, para ser necessitado, para ser pedinte. Não, o Senhor ele tem para cada um de nós grandes desejos e planos. E para cumprimento desses desejos e planos do Senhor, há também planos de provisão, porque o Senhor ele não faz nada pela metade. Veja o tamanho, da obediência, da confiança ainda de Abraão. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, a gente lê assim: que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Interessante, não é verdade? O Senhor o chamou, pediu para que ele saísse do meio do povo dele, colocou a promessa sobre ele pela obediência, sem nem saber à direita ou à esquerda, ele foi. Em segundo, nós podemos também ler o exemplo de um testemunho de Isaac, sobre Isaac, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 26, nos versículos 12 a 14, a palavra de Deus diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Relembrando um pouco o nosso vídeo da semana passada, Isaac era abençoado, mas não era gratuitamente. Veja, o Senhor abençoava o esforço da mão dele, ou seja, ele era um trabalhador próspero. Todos nós, em algum momento da nossa vida, ou em vários momentos da nossa vida, a gente viveu essa situação em que a gente trabalha e parece que a gente não consegue construir nada. Ou ainda que o nosso trabalho ele não rende, não frutifica, não é verdade? Então, isso não acontece quando nós estamos sob a vontade do Senhor, quando nós estamos em obediência e confiança ao Senhor. Jacó também é um outro exemplo de testemunho de prosperidade na palavra de Deus. Depois foi chamado Israel, e ele era próspero pela fidelidade dele com Deus. No livro de Gênesis, capítulo 28, nos versículos 20 a 22, diz exatamente assim: e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Oração bem detalhada, pedindo um sinal através de um voto. E essa promessa de prosperidade ficou sobre ele, como está em Gênesis, no capítulo 28, nos versículos 13 a 15, que diz exatamente assim: e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho te falado. No geral, também, maravilhosa essa passagem, na verdade, mas assim, no geral, quando a gente fala de prosperidade, assim, quando a gente comenta que a gente vai estudar sobre prosperidade, ou ainda nas nossas igrejas, ou nas nossas conversas, todo mundo se lembra prontamente de Salomão. Salomão é o exemplo mais falado de prosperidade, mas a riqueza que tantos estudam e falam de Salomão, ela foi decorrência de uma oração sincera, onde ele pediu ao Senhor sabedoria e discernimento. Ele é conhecido por ser um dos mais ricos, mas não foi isso que ele pediu ao Senhor, ao contrário, essa foi uma bênção do Senhor em consequência da sabedoria do seu pedido, da sinceridade do seu pedido, da singeleza do seu pedido. E aí a gente pode ler exatamente a oração de Salomão no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículos 9 a 13, que diz exatamente assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal,
Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus, e Deus respondeu exatamente dessa forma: porquanto pediste isso, e não pediste para ti nem muitos dias, nem pedistes para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E até o que não pediste te dei. Assim, riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Mais do que ele pediu, ele alcançou. A riqueza como provisão, a riqueza como bênção adicional, a riqueza como consequência daquilo que ele não havia pedido. Essa foi o resultado dessa riqueza tão famosa de Salomão, que na verdade foi uma oração por discernimento, por sabedoria, né? E a gente tem o testemunho também de prosperidade em Jó. Jó, ele era um dos homens mais ricos, e nós podemos observar isso no livro que vai no nome dele, Jó, no primeiro capítulo, nos primeiros 3 versículos desse primeiro capítulo, que diz exatamente assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E aí que vem o detalhe da riqueza de Jó no versículo 3. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. O livro de Jó é um livro onde a gente pode observar todos os detalhes, passagens de uma vida de muito sofrimento psicológico e físico, né? Porque ali a tentação que ele passou era uma tentação psicológica e física, com muitas valiosas lições de perseverança, de fé, de confiança, de vigilância, e que no final o Senhor prevalece na vida de Jó. E lá no livro de Jó, ainda no capítulo 42, no versículo 10, está escrito exatamente assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Além de prosperidade dessas riquezas materiais, né, de tudo que a gente consegue ver e possuir, a gente pode aprender com a Bíblia também sobre a prosperidade de uma forma mais abrangente, como por exemplo, a prosperidade familiar. No Salmo 128, a palavra de Deus, ela diz assim, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, pois ele comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém, e em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Um dos testemunhos de prosperidade familiar foi Sara, que sobre a promessa do Senhor foi mãe, ainda que ela fosse estéril e idosa. Em Gênesis 21, versículos 1 ao 2 diz assim: o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Ana também foi um testemunho poderoso de mãe próspera graças à promessa do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 a 12, diz exatamente assim sobre o pedido dela ao Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça
não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. E nós sabemos, pela continuidade da passagem, que ela foi atendida. Ela foi uma mãe próspera. Na palavra, nós também temos um exemplo de prosperidade ministerial, como ocorreu com Paulo no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 38, que dizem exatamente assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há, de diversas formas, passagens bíblicas para nos ensinar sobre prosperidade no Senhor. Mas a chave é a esperança, é confiança no Senhor em todo o tempo. Trabalhamos, sim, mas entregamos os nossos planos ao Senhor e cremos e confiamos que Ele nos abençoa com a prosperidade, com o sucesso, com a provisão, ainda que às vezes de formas ou tempos diferentes do que desejamos, porque estamos submetidos à vontade dEle. A palavra de Deus, ela também nos dá um grande alerta. A riqueza, pelo prazer de acumular bens, né? Pelo prazer de ser milionário, de ter, de possuir, é um caminho contrário à vontade do Senhor. É se aprisionar, é aprisionar a si mesmo nas coisas deste mundo, na vida deste mundo. E ela pode ser comparada e semelhante a um vício, né? Porque é um caminho de eterna insatisfação. Conhece aquela frase? Quanto mais você quer, quanto mais você tem, mais você quer? Pois é exatamente a verdade. Quem ama o dinheiro, quem ama a riqueza, jamais estará satisfeito. Jamais. E aí, nesse caminho de você conquistar todas as coisas que você quer e sempre mais e mais e mais, você perde tudo, muitas vezes, inclusive a si mesmo. Então, o que tem? A sua riqueza, né? A sua riqueza maior é a confiança depositada no Senhor, a sua esperança, a sua necessidade no Senhor, no pouco, no muito, na abundância ou na justa medida. Não se vê em necessidade, porque a provisão sempre vem. A provisão, ela sempre alcança aquele que confia no Criador de todas as coisas. Então, eu espero nessa noite que essa palavra ela tenha sido uma bênção para você. Eu agradeço muito a sua companhia até aqui e nos vemos na próxima quinta-feira com a mensagem de encerramento desse nosso tema do mês de agosto. Nos vemos na próxima quinta-feira, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe.